homem. Vixe. Mano. Acaba tá bebo cego. Ai. E agora, meu Deus? Ei, acaba, velho. Ei, acaba. Ei. É mano bombinha, quem é tu? E a Daniel? Daniel, você tá danado, Daniel? Eu vou descer lá pra baixo mesmo, pegar essa carroça velha, eu vou levar ele. Mesmo. Ah, pra cá, mano. Levar ele pra ir pra baixo, chegar de baixo e encontrar um tatuinho. E é mais veneno, viu? Pega um tatuinho que eles estão aí com essa família dele. Negócio da ambulância foi isso. Como é que eu vou levantar sozinho, bicho? Ai. Que mal hoje. Eu choco hoje. Pera aí, eu vou te ajudar, viu? É. Para aí, tu aí. O bicho é pesado.